Você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? Já viveu momentos em que tudo parecia desmoronar e se perguntou: onde está Deus nisso tudo? A verdade é que ninguém escapa dos desafios da vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. As maiores respostas de Deus vêm nos momentos mais inesperados. Aquele problema que parece impossível, aquela espera que nunca acaba, aquela luta que faz a gente pensar em desistir, pois é justamente aí que Deus trabalha. E Ele nos deixou ferramentas poderosas para vencer qualquer batalha. A fé que sustenta, a oração que conecta, a palavra que fortalece, o louvor que transforma, a perseverança que nos mantém firmes e a humildade que nos ensina o verdadeiro propósito. E hoje, nós vamos juntos mergulhar nessas verdades, através de histórias que vão te mostrar como enxergar Deus nos detalhes e superar qualquer obstáculo. Porque acredite, quando você entende como Deus age, sua vida nunca mais será a mesma. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo. Bora nessa? Sabe aquela sensação de estar no meio de uma tempestade, sem saber para onde correr? A vida tem dessas. Um dia, tá tudo tranquilo. No outro, parece que o chão some debaixo dos nossos pés. A gente passa por perdas, doenças, crises financeiras, relacionamentos que desmoronam. E o coração aperta, né? E aí vem aquela pergunta: será que eu dou conta? Agora, segura essa. Jesus já sabia que seria assim. Ele avisou: no mundo tereis aflições. Mas olha só o que vem depois. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Reparou? Ele não disse que a gente não ia ter problemas, mas garantiu que a gente nunca estaria sozinho. E quando a gente acredita nisso de verdade, algo muda. Porque fé não é só esperar que tudo saia como a gente quer. Fé é saber que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua no controle. E Ele sempre tem um caminho. Quer ver? Lembra de Moisés? O homem gaguejava, não tinha nem coragem de falar direito. E Deus olhou para ele e disse: você vai liderar meu povo. Agora, pensa comigo. Um homem que nem conseguia falar bem, sendo escolhido para desafiar o maior império da época? É loucura, né? Mas Moisés confiou. E o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu, o povo passou e a história mudou para sempre. E Davi? Todo mundo olhava para ele e via um menino franzino, sem nenhuma chance contra o gigante Golias. Mas ele olhava e via outra coisa: Deus lutando por ele. Enquanto o exército tremia de medo, Davi foi com uma pedrinha e muita fé, e venceu. Agora me diz, quantas vezes a gente olha para um problema e vê um gigante, quando na verdade, Deus já tem a solução na palma da mão? E Paulo, então, tomou chicotada, foi preso, passou fome, mas nunca desistiu. Por quê? Porque sabia que sua força não vinha dele, vinha de Deus. A verdade é essa: confiar em Deus não significa que a caminhada vai ser fácil. Significa que, mesmo quando tudo parece perdido, você nunca vai estar sozinho. Porque Deus não prometeu um caminho sem obstáculos, mas prometeu segurar a nossa mão em cada passo. Então, deixa eu te perguntar: o que está tirando seu sono hoje? O que tem feito você pensar em desistir? Seja o que for, lembra de uma coisa: Deus é maior que qualquer tempestade. Ele já preparou um caminho. Você só precisa confiar e seguir em frente. E sabe como a gente fortalece essa confiança? Através da oração. Você já tentou resolver um problema sozinho, gastou todas as forças e nada mudou? Parece que bate na porta errada várias vezes e não tem resposta? Pois é, muita gente vê a oração assim, um último recurso, só para quando tudo já deu errado. Mas deixa eu te contar uma coisa: oração não é só pedir. Oração é conexão.
É sentar na presença de Deus e saber que Ele está ouvindo, mesmo quando a gente não diz nada. Jesus sabia disso. Antes de qualquer decisão importante, Ele orava. Antes de escolher os discípulos, orou. Antes de multiplicar os pães, orou. Antes da cruz, se ajoelhou e entregou tudo ao Pai. Se até Ele não fazia nada sem orar, por que a gente acha que pode caminhar sozinho? E Daniel? Proibiram a oração. E o que ele fez? Dobrou o joelho 3 vezes ao dia, como sempre. Jogaram ele na cova dos leões, mas, em vez de ser devorado, dormiu tranquilo. Porque Deus fechou a boca dos leões. E mais uma vez, todo mundo viu que quem ora nunca está sozinho. A oração nos fortalece, nos acalma e nos lembra de que Deus está no controle. E a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mas calma, isso não quer dizer que você tem que passar o dia inteiro de joelhos. Quer dizer que, onde quer que você esteja, dirigindo, trabalhando, lavando louça, pode falar com Deus, porque oração não tem hora, não tem lugar, não tem ritual. É só abrir o coração. E a verdade é uma só: quem ora nunca caminha sozinho. A oração nos fortalece, nos dá paz e nos lembra de que Deus está no controle. Mas tem algo que torna a oração ainda mais poderosa: a resposta de Deus. E sabe onde Deus fala com a gente? Na sua palavra. A Bíblia não é só um livro qualquer. Ela é uma espada, uma arma poderosa para enfrentar qualquer batalha. Jesus sabia disso. Quando o diabo tentou enganar ele no deserto, o que Jesus fez? Pegou a palavra e respondeu: está escrito. Mateus 4,4. Ele não discutiu, não argumentou. Usou a espada certa e venceu. E Davi? Olhou para Golias e não viu um gigante. Ele viu uma oportunidade para Deus mostrar seu poder, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia em quem estava confiando. Agora, pensa comigo. De que adianta um soldado ir para a guerra sem arma? De que adianta a gente enfrentar a vida sem conhecer o que Deus já falou? Se você não sabe o que a Bíblia diz, qualquer mentira pode parecer verdade. Mas quem anda com a palavra nunca entra em batalha desarmado. E sabe qual é outra arma que Deus nos deu? O louvor. Louvor não é só cantar. É uma estratégia espiritual. Quando tudo parece estar contra você, o louvor tem o poder de mudar o ambiente e fortalecer o coração. Agora, segura essa história. Paulo e Silas estavam presos, algemados, machucados, no meio da escuridão. E o que eles fizeram? Começaram a cantar. E aí, o impossível aconteceu. Um terremoto veio, as portas se abriram, as correntes caíram. Atos 16, 25, 26. Agora me diz, quem já viu cadeia abrir com música? Pois é, quando o louvor sobe, o milagre desce. E sabe por quê? Porque quando a gente louva, para de olhar para o problema e começa a olhar para Deus. A tempestade pode estar forte, mas o coração encontra paz. Porque quem louva, confia. Então, me responde, quando foi a última vez que você louvou em meio à dificuldade? Porque uma coisa é certa, o louvor não muda só as circunstâncias, ele muda você. Mas sabe o que pode impedir a gente de louvar de verdade? A falta de perdão. Você já carregou uma mochila pesada o dia inteiro? Aquelas que fazem os ombros doerem, que cansam antes de chegar no destino? Pois é, guardar mágoa é exatamente assim. O problema é que tem gente que se acostuma com esse peso e quando percebe, ele já virou um fardo tão grande que impede qualquer passo para frente. Agora, olha o que Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Parece simples, né? Mas vamos ser sinceros. Perdoar não é fácil. O coração grita por justiça.
Mas sabe o que é mais incrível? O perdão não é sobre o outro, é sobre você. Quer ver um exemplo? Pensa em José, traído, vendido, preso injustamente. Mas quando teve a chance de se vingar, o que ele fez? Escolheu perdoar, porque ele sabia que Deus estava no controle. Perdoar não significa que a dor some na hora, mas significa que você decidiu parar de alimentar essa dor. Agora, me diz, o que ainda está pesando no seu coração? Será que não está na hora de soltar essa mochila pelo caminho? Porque quem aprende a perdoar, aprende a voar. E se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser exatamente o que essa pessoa está esperando de Deus. Porque quem aprende a perdoar, aprende a voar. E quem voa não carrega peso desnecessário. Mas sabe o que também pesa no coração? A ansiedade de querer tudo para já. Você já tentou abrir um fruto antes da hora? Parece maduro por fora, mas quando dá a primeira mordida, azedou. É assim quando a gente tenta apressar os planos de Deus. Agora, segura essa história. Abraão e Sara. Deus prometeu um filho, mas os anos passaram e nada. Aí resolveram ajudar Deus. Abraão teve um filho com a serva, Agar. Resultado? Problemas que poderiam ter sido evitados. Porque a promessa de Deus continuava de pé. Só não era no tempo deles, era no tempo certo. Esperar não é fácil. Mas sabe o que acontece quando a gente confia? Deus nos ensina, nos molda, nos fortalece. A paciência não é tempo perdido, é tempo de crescimento. Tiago 1:4. Agora me diz, o que você tem tentado apressar? Será que não está na hora de soltar o controle e confiar que Deus nunca se atrasa? Porque uma coisa eu te garanto, quando Ele age, tudo acontece do jeito certo, na hora certa. E enquanto a gente espera, Deus nos ensina algo valioso, a humildade. O mundo ensina que, para ser grande, tem que mandar, ser servido, estar no topo. Mas Jesus fez tudo ao contrário. Quando os discípulos discutiam quem era o maior, ele pegou uma bacia, ajoelhou e lavou os pés deles. João 13:14. Agora me diz, o próprio Rei dos Reis lavando os pés de pescadores? Isso parecia absurdo, mas era essa a lição. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Marcos 10:44. E olha que curioso, quem serve, cresce. Parece contraditório, mas experimenta ajudar alguém sem esperar nada em troca. Você vai ver que o coração fica mais leve, a presença de Deus se torna mais real. No final das contas, não é sobre status, é sobre propósito. Não é sobre ser reconhecido, é sobre fazer a diferença. Então fala para mim, você tem servido ou só quer ser servido? Porque no reino de Deus, os grandes são aqueles que escolhem se ajoelhar para levantar os outros. Agora, escuta bem. Quem escolhe servir, mais cedo ou mais tarde, enfrenta oposição. Sabe quando você começa algo bom e do nada, tudo parece se levantar contra você? Críticas, desânimo, aquela voz na cabeça perguntando, será que vale a pena? Pois é, fazer a coisa certa nunca foi fácil. Neemias sabia disso. Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém, mas os inimigos logo apareceram, zombaram, ameaçaram, tentaram parar ele. Mas Neemias orou, trabalhou e não parou. E em 52 dias, o muro estava de pé. Agora pensa comigo, e se ele tivesse desistido? Se tivesse dado ouvidos para quem dizia que não ia dar certo? A obra nunca teria sido concluída. A verdade é essa, quem persevera, vence. Tiago 1:12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então me diz, o que Deus colocou no seu coração que as dificuldades tentaram roubar? A oposição pode ser grande,
mas quem te chamou é maior. A vitória não é de quem começa forte, é de quem não para no meio do caminho. E sabe o que prova que Deus sempre esteve no controle? Os números. Na Bíblia, cada número carrega um significado, uma lição, um lembrete de que Deus não erra nos detalhes. João 16:33. Jesus avisou: no mundo vocês vão ter aflições, mas olha o que vem depois. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Os problemas vêm, mas a paz a gente encontra nele. Mateus 17:20. Um grão de mostarda é minúsculo, mas Jesus disse que basta essa fé para mover montanhas, porque o tamanho da fé não importa tanto quanto a direção dela. 40 dias, o tempo que Jesus passou no deserto jejuando antes de começar seu ministério. Agora me diz, se até Jesus precisou de preparação, por que a gente quer tudo na hora? 12 anos. Foi quanto tempo a mulher do fluxo de sangue esperou pela cura. E no tempo certo, um simples toque mudou tudo. 3 vezes ao dia. Daniel orava. Mesmo sob ameaça de morte, ele não negociou sua comunhão com Deus. E no final, saiu ileso da cova dos leões. 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus pegou aquele pouco, deu graças e multiplicou. Porque a gratidão sempre abre caminho para a provisão. Agora me diz, qual desses números fala mais com você? Porque no final das contas, não é sobre matemática, é sobre fé. Seja na espera, na perseverança, na oração ou na gratidão. Quando Deus está no controle, até o impossível se torna só um detalhe. Agora me diz, qual dessas verdades falou mais com você hoje? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.